Beleza, galera? Sejam muito bem-vindos novamente aqui. Mais um bloco de aula teórica aí do nosso projeto aí, detonando os CPCs, né? Vamos aí, aos pouquinhos nós vamos detonando esses pronunciamentos contábeis aí, né, galera? E agora nós veremos, então, o estudo do CPC 00, estrutura conceitual. Eu não fiz uma estatística, galera, mas eu acho que, se a gente fazer uma estatística aí, o CPC 00, ele é o pronunciamento mais exigido em prova. CPC 00, assim, cai em prova de qualquer nível, porque ele traz justamente todo esse arcabouço teórico. O que nós vamos estudar aqui na sequência? Definição dos elementos patrimoniais, alguns aspectos gerais, né, presentes aí na estrutura conceitual. Depois tem a definição dos elementos, características qualitativas da informação contábil. Nós veremos aí bases de mensuração, um tópico bem avançado do CPC, a pior parte, talvez, do CPC 00, da estrutura conceitual. Conceitos de manutenção de capital físico financeiro, e com isso a gente fecha então o CPC 00. Beleza? Então vamos com tudo, moral aí na carcaça e vamos que vamos. Vem comigo no slide aqui. CPC 00, estrutura conceitual. Então, aspectos introdutórios aí, galera, do CPC 00. Primeiro tópico aqui que a gente já destaca de cara. Estrutura conceitual não é o quê? O que a estrutura conceitual não é, galera? Não é uma norma propriamente dita. Não é, vamos completar aqui, norma propriamente dita. Como assim, professor? Não é uma norma propriamente dita. O que acontece? Isso aí tá literalidade lá do CPC 00, galera. Ele fala lá que a estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita, ela não define, vamos ver se tem aqui, não é uma norma propriamente dita e ela não define normas, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular, Então, a estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita e ela não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração e divulgação. Então, galera, esses tópicozinhos aqui são explorados em provas. Estrutura conceitual não é norma propriamente dita, primeiro ponto que cai em prova aqui. E ela não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular. Então, são aspectos aí gerais, ela vai me trazer todos os aspectos gerais que devem ser observados pelos demais pronunciamentos. Beleza? Então, não é uma norma propriamente dita, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular aí sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que funciona essa parada aí na prática. A estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis não constitui uma norma propriamente dita, nem define normas ou procedimentos de qualquer espécie. Veja aí, galera. Questãozinha literal, né? Itenzinhos aqui, certo, correto. Só para ilustrar que isso aqui é explorado em prova. Já vi diversas questões lá. Na nossa aula a gente coloca quase, acho que umas 85 questões, se eu não me engano, eu separei no nosso PDF lá, só sobre estrutura conceitual. Pô, chega no final da aula, o cara tá expert em estrutura conceitual. Mas vamos aqui passo a passo, aos pouquinhos, né? Sem estresse, vamos aos pouquinhos galgando aí o conhecimento necessário para a gente resolver as questões sobre CPC 00, estrutura conceitual,
com confiança na paz aí, né? Beleza? Então, o primeiro tópico que eu gostaria de destacar, estrutura conceitual estabelecida pelo CPC não constitui norma propriamente dita, nem define normas ou procedimentos de qualquer espécie. Beleza? E em caso de conflito, galera, em caso de conflito, o que acontece aí, galera, em caso de conflito? Então, digamos lá, teve um conflito aí entre a norma e um pronunciamento, uma interpretação, um comunicado técnico específico, né? O que deve prevalecer, meus queridos? Isso aqui cai muito em prova. Em caso de conflito entre CPC 00, estrutura conceitual, e um pronunciamento específico. Pronunciamento específico. O que acontece? O que vai prevalecer em caso de conflito? O pronunciamento técnico específico prevalece. Beleza, galera? Então, em caso de conflito, teve um conflito lá entre a norma específica e o CPC 00, qual que vai valer? O pronunciamento específico. Justamente por ele ser mais específico, ele deve prevalecer. E não a norma estrutura conceitual, que ela traz aí diretrizes, né? Não é uma norma propriamente dita, justamente por isso que em caso de conflito nós vamos pegar lá o CPC específico. Beleza, galera? Vamos lá então. Ó, uma questãozinha que ilustra isso aí. No caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico do CPC, o disposto na estrutura conceitual deve ter prevalência sobre as exigências do pronunciamento técnico. E aí, galera, isso tá o quê? Errado. Qual que prevalece? O pronunciamento específico, técnico específico, deve prevalecer. Então, vem comigo aqui na tela. Na tela não, né? No meu rostinho feio aqui. O que acontece? Eu já vi algumas questões em nosso PDF, a gente tem, que fala o seguinte, pô, a maldade, principalmente CESP. Pô, CESP, ele tenta justificar de uma maneira bonita, rebuscada, que o cara tá lá focado e na hora da prova tu acha, pô, não, realmente essa justificativa aqui faz sentido. E a justificativa faz sentido. Por exemplo aqui, o que eles fazem, galera? Eles põem lá, em caso de conflito, a norma da estrutura, até que esse itemzinho aqui foi bem light, porque ele não tentou justificar. Mas quando o examinador quer pegar mesmo, o que ele faz? Isso vale para qualquer, esse feeling de CESP, vocês começam a pegar, e depois que vocês resolvem 1000 questões do CESP, você começa a ficar ligado, até nas vírgulas, porque uma vírgula pode fazer a diferença no itemzinho do CESP. Então, principalmente para quem se prepara para CESP, é muito importante fazer questões CESP para você pegar esse feeling. E um desses feeling aí, pessoal, vocês vão observar, quem já está mais avançado pode confirmar essa parada, é o seguinte, o CESP ele coloca lá uma assertiva e ele põe uma justificativa bonita, então fique atento. Estou só dando um toque aqui, vocês vão perceber isso aí, à medida que vocês vão avançando no seu estudo, amadurecendo o estudo. Você vai perceber lá que muitas vezes coloca e ele faz uma justificativa bonita. Quer um exemplo? Vou inventar aqui agora. Vamos ver se eu consigo. Vamos pegar esse tópico que nós estamos abordando na aula. Em caso de conflito, as exigências, um itemzinho hipotético aqui que eu estou inventando agora na hora. Em caso de conflito, as exigências, segundo a estrutura conceitual, em caso de conflito entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico específico, as normas da estrutura conceitual devem prevalecer. Tá errado esse item, ele não põe só isso. Aí ele coloca lá, vírgula. Tendo em vista, aí ele coloca a justificativa bonita lá. Tendo em vista elas ter um caráter mais estratégico, um caráter assim, mais estratégico de elaboração dos demais pronunciamentos, em caso de conflito, nós devemos observar a estrutura conceitual, tendo em vista que ela tem uma maior hierarquia
quando comparado com os pronunciamentos técnicos específicos. Só um exemplo, não ficou muito bom o meu exemplo aqui, mas o que você precisa saber? Captar. O que importa é você captar a mensagem. Que muitas vezes, galera, até vou levar como padrão aqui em todos os nossos vídeos, quando eu me deparar com esse tópicozinho aqui, eu vou ligar a luzinha aqui para lembrar de vocês disso que eu estou falando agora. Então, toda vez que tiver uma justificativa ali muito bonita, cara, liga, acende a lâmpadazinha. Acende a lâmpada aí porque ele pode estar querendo te enrolar. Claro que às vezes, pessoal, por isso que a gente não pode também, me sinto na responsabilidade aqui do cara, pô, sempre quando tiver justificativo bonito eu vou marcar errado. Não é assim, né? Isso aí você vai pegando naturalmente. Você tem que confiar em você, beleza? Então, mas sempre que tiver uma justificativa muito bonita, então em caso de conflito, a estrutura conceitual, tendo em vista seu caráter mais estratégico, deve prevalecer sobre as exigências específicas dos pronunciamentos técnicos. Porra, ele põe tá muito bonito essa justificativa. Será que é isso mesmo? Você tem que estar sempre com esse atitude questionadora aí, em se tratando de provas do CESP. Todas as provas, é claro, né? Mas o CESP realmente ele pega mais pesado nesse sentido aí. Beleza, pessoal? Então, o que vale? Fique atento aí, começa a perceber, vê se você chega nessa percepção que eu estou falando aqui como, nem tanto como professor, mas como concurseiro aí. O que eu percebi aí me ajudou bastante. Quando estou naquela dúvida lá, principalmente naquelas 20 questões que eu falei anteriormente, você está lá naquela segunda revisão, deixei 20 questões em branco. E você, tá lá, essa justificativa aqui, acho que o cara está querendo me enrolar. Quando tem quase certeza, esses feeling aí me ajudavam bastante. Geralmente eu via lá que o cara estava enrolando, eu marcava errado e realmente era isso. Beleza, galera? Então, leve isso aí. Mas o que você precisa saber? Ter essa percepção, começa a perceber isso, esse era o recado que eu queria dar. E segundo detalhe é saber que em caso de conflito, o básico que a gente está tratando aqui, o que prevalece? A norma específica, não cai em enrolações de justificativas bonitas aí. O que prevalece é a norma específica, justamente porque ela é uma norma lá propriamente dita, diferentemente da estrutura conceitual. E ela vai me trazer o detalhamento. Se ela é específica justamente por ser mais específica, envolve um pouco até de lógica, né? É claro que essa lógica o examinador tenta inverter lá na hora dele que ele está elaborando o item, né? A ideia sempre do examinador é tentar te enrolar para induzir ao erro. E o CESP é craque, né, nisso. Beleza, galera? Então tem que saber que em caso de conflito, o que vai prevalecer? Norma específica. Eu acho que isso você não vai esquecer aqui, que eu já falei 20 vezes, já repeti, que já estou sendo repetitivo. Vamos lá, galera? Vamos partir aqui, volto para o slide, vamos avançar. Já vimos aí 2 tópicos sobre esses aspectos introdutórios. É isso que cai aí, galera. Então, o que pega aí desses aspectos introdutórios é justamente isso aí, galera. Literalidade do pronunciamento, ou ele vai alterar alguma expressão lá. Ele tira esse não, troca essas expressãozinhas, né? Então, entendimento aí no caso de conflito, conforme nós vimos nessa segunda questão aí. Beleza? Com isso nós fechamos esses aspectos introdutórios aí. Basicamente é isso que você tenta saber. Beleza, galera? Objetivo, segundo tópico aí do CPC 00. Então já superamos aí o primeiro ponto, é saber esses 2 itenzinhos. É o que cai dos aspectos introdutórios. Sabendo isso aí, tá show. É isso que você precisa saber. Ele fala um monte de enrolação lá, mas o que importa é isso aí. É o que cai em prova, beleza? A gente tem que focar naquilo que realmente importa. Objetivos das demonstrações contábeis. Isso aqui também está dentro dos aspectos mais introdutórios lá dela. Só que eu separei num tópicozinho específico aqui, justamente para melhorar nosso entendimento. Então esse aqui é um esqueminha que eu fiz, em uma imagem vale por 1000 palavras, né, já diz o ditado. E a gente sempre, dentro do possível, faz uma abordagem mais esquematizada possível. Dá trabalho fazer esses esquemas, mas eu faço isso aqui com o maior gosto. Porque eu gosto de fazer esquema, eu adoro esquema. Eu sei que é muito legal o esquema, eu sempre gostava de esquema, então como professor aqui eu me sinto na obrigação de fazer. Quanto mais esquemas, é claro que às vezes tu tá lá, isso aqui merecia um esquema. Aí às vezes a gente deixa quieto, não faz o esquema, mas sempre que possível eu tento fazer esquema.
Beleza, galera? Então esse é o esqueminha aqui que você deve saber, isso que precisa saber aí para a sua prova. Qual o objetivo das demonstrações contábeis, galera? Fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral. Ela não tem, fique atento aí, galera, não tem o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Isso aqui cai bastante, muito explorado isso aqui. Cai bastante mesmo, galera. Então, demonstrações contábeis objetivo, fornecer informações, é óbvio, né? Isso aí está dentro da finalidade da contabilidade e como é que a contabilidade atende, né? Essa finalidade dela de fornecer informações aí para a tomada de decisão, geralmente, né? Enfim, ela faz por meio do que? Das nossas demonstrações contábeis, os relatórios contábeis de propósito geral, aí, né? Que é o termo utilizado pela estrutura conceitual. Fornecer informações e ela não tem o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Se você souber o que está nesse slide aí, galera, com isso, ó, dá para acertar muitas questões de prova somente com esse conhecimento aí. Saber que essa restrição aqui, ele vai tentar te enrolar, vai botar história aí, principalmente CESP, tendo em vista que a contabilidade possui o objetivo de fornecer informações. Então, por meio das demonstrações contábeis, entre os objetivos das demonstrações contábeis está de atender a finalidades específicas de determinados grupos de usuários, principalmente, sei lá, dele vai colocar lá, tentar te enrolar. O que você deve saber? Não tem o propósito de atender finalidade e necessidade específica. Não tem o propósito. Beleza, galera? Olha aí, galera, 2016, uma questão relativamente nova aqui, né? Como que o CESP abordou isso aí? Os relatórios contábeis financeiros de propósitos gerais não são os instrumentos que atendem a todas as informações que os usuários externos, investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial necessitam. E aí, galera? Tá? Certo ou errado isso aí? Ele tá certo. Por que que tá certo, galera? Foi o que eu falei aí, ó. Segundo lá a estrutura conceitual, as demonstrações contábeis, ou aqui, né, o termo utilizado, os RCPGs, né? Relatórios contábeis financeiros de propósito geral. Esse termo RCPG, galera, ele engloba mais do que as demonstrações contábeis. Além das demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, ele engloba aqui outras informações necessárias para o maior detalhamento da evidenciação contábil. Então, o termo RCPG, ele é mais amplo, né? Demonstrações contábeis é um exemplo de relatório contábil de propósito geral, beleza? Mas vamos usar aqui o termo, né, demonstrações contábeis, porque 99% da informação está nas demonstrações contábeis, né? Incluindo aqui, inclui, a gente vai ver aí na sequência, as notas explicativas. E outras informações aqui, uns relatórios específicos, né, para uma melhor evidenciação contábil, está dentro desse conceito de RCPG. Então, esse item está certo, os RCPGs não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que os usuários externos, investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial necessitam, né? Ela fala lá que a estrutura conceitual, né, as demonstrações contábeis elaboradas aí dentro do que prescreve a estrutura conceitual, objetivo que fornecer informações sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte do usuário geral, não tendo o propósito de atender a finalidade ou necessidades específicas. Beleza? Então ele fala que as demonstrações não atendem, não podem atender a todas as informações de que investidores, credores por empréstimo, outros credores existentes ou potencial necessitam. Esses usuários, pessoal, eles precisam considerar informação pertinente de outras fontes. Daí ele cita lá, o próprio CPC fala condições econômicas, gerar expectativas, eventos políticos, clima político, perspectivas e panorama para a indústria e para a entidade. Enfim, outras informações aí de caráter econômico, né, principalmente, que não estão relacionadas, não estão presentes aqui nas demonstrações contábeis. Não tem como ela abordar
todo esse tipo de informação específica. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Itemzinho, então, que está correto. Característica qualitativa. Vem comigo aqui, só para a gente fechar esse tópico. Então, esses aspectos introdutórios aí, galera. Então, saber aquelas questões lá que o CPC não define normas ou qualquer procedimento específico. Caso de conflito, prevalece o quê? O CPC específico e não a estrutura conceitual. Qualquer justificativa bonita fora disso, esquece. O que vale é que o procedimento específico, ele prevalece sobre a estrutura conceitual. Segundo tópico, esses objetivos das demonstrações contábeis. Estou abordando aqui aquilo que cai em prova. Vocês pegarem o CPC 00, aí tem alguns detalhamentos e lá no nosso material em PDF nós tratamos todos os detalhes. Aqui no vídeo vamos tentar dar um direcionamento mais objetivo e focado possível, né? Galera, então é isso. Saber esse detalhezinho, esse esqueminha é importantíssimo para a sua prova. Então, as demonstrações contábeis, os RCPGs, eles não conseguem fornecer todas as informações específicas. Esses usuários, aí, os credores, eles têm que ver, buscar essas informações em outras fontes, panorama aí da economia, enfim, não tem como as demonstrações contábeis. Se vocês analisarem racionalmente, veja que não precisa memorizar nada. É lógico que as demonstrações contábeis não conseguem fornecer todas as necessidades específicas, não é mesmo, galera? Imagina se as demonstrações contábeis vão conseguir fornecer todas as informações específicas. Lógico que não tem como ela refletir aí todo o clima político, nem agora, nós estamos vivendo um foda-se aí, né? Corrupção para trás de corrupção, o país está uma droga, os caras destruíram o nosso país aí. Afetou até os concursos, né, galera? O troço está parado aí, justamente por causa dessas questões. Então isso aí não tem como tá lá nas demonstrações contábeis todo esse panorama político, esse clima econômico, essa crise econômica e política que nós estamos vivendo. Isso aí não tem como refletir 100% lá nos relatórios contábeis, não é mesmo? Então, obviamente que os usuários aí, os credores, quero investir na Petrobras, vou analisar só os balanços da Petrobras. Difícil, né? Nós temos que ter aí, quem é investidor sabe, fazer uma análise mais fundamentalista, né? Verificar aí padrões históricos, análises, mas que envolvam, né, as perspectivas da economia, as perspectivas futuras, né? Informações de caráter prospectivo, que isso aí não vai se refletir nas demonstrações contábeis. Beleza? Só tentar contextualizar para a gente não sempre ficar só memorizando, vai que teu cérebro vai explodir o HD, não é mesmo? Então tentar entender mais logicamente possível. Isso aí vai te ajudar a enfrentar essas questões de prova. Mas é isso aí. Falou em necessidade específica, tá fora. Não tem esse propósito. Isso que importa. Beleza? O recado tá dado. Como você vai memorizar, se você vai decorar, se você vai entender o contexto aí é dentro do estudo de cada um. E agora, galera, vamos para o segundo tópico aqui. Interessante, isso aí até agora nós estamos mais em aspectos introdutórios. E agora nós entramos aqui nas características qualitativas. Cara, esse é um dos pontos mais exigidos do CPC 00, características qualitativas. Assim como a definição dos elementos é muito explorado, as características qualitativas aqui bate de igual para igual. Não tem também aqui uma análise estatística, até porque seria perder um tempão aqui, não vale muito a pena, né? O custo-benefício. Sempre vocês têm que mensurar aí o custo-benefício, né? Então, de ficar vendo estatística, o que mais cai. Tem que saber os pontos que mais caem. Agora, não, características qualitativas cai mais que definição dos elementos. Isso é útil para você? Não, né? Então, vamos ver aqui características qualitativas. Vem comigo no slide. Características qualitativas da informação contábil financeira. O que são as características qualitativas, pessoal? Essas características qualitativas, ela identifica os tipos de informações mais úteis. Vamos voltar aqui só para a gente não... Elas identificam, vamos botar aqui só para contextualizar, identificam os tipos de informação
os tipos de informação mais úteis para os próprios usuários. Quais são esses usuários? Investidores, credores por empréstimos, sei lá, qualquer outros credores, para a tomada aí de decisões acerca da entidade lá que está reportando essa informação. Então ela tenta, a partir dessas características qualitativas, são padrões que devem ser observados aí, né? Justamente para identificar os tipos de informações que realmente são úteis aí. Para quem? Para os usuários. Usuários das informações contábeis financeiras. Beleza, galera? Então, justamente isso que fala aí, essas características. A estrutura conceitual segrega as características qualitativas em dois grupos, fundamentais e melhoria. Ela fala lá, isso aí é texto extraído lá do CPC 00. Se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante, primeira característica, e representar com fidedignidade, representação fidedigna, relevância e representação fidedigna. As duas características qualitativas fundamentais aí. Ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, olha aqui. Então até aqui ele falou das características qualitativas fundamentais. A partir de agora ele está falando lá, a utilidade da informação é melhorada, então além de ser relevante, ela tem que ser, né? Ela precisa ser, ela deve ser relevante e representar fidedignamente o que se propõe a representar. Agora a utilidade, para ela ser mais útil ainda, galera, aos seus usuários, ela tem que ser o quê? Comparável, né? Então a comparabilidade, ela deve ser verificável, ou seja, ela tem que possuir a característica da verificabilidade, ela tem que ser tempestiva e compreensível. Então, são as 4 características de melhoria. Beleza? Cocô TV. Sei lá, uma forma aí você tem que fazer seus mnemônicos. Eu nem cito muito mnemônico, porque eu sei que isso é bem pessoal. Cada um estuda aí, tenta memorizar da maneira mais particular. Entendeu? Cocô, VT, sei lá, galera. Põe aí C2, CVT, C2, né? Comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. Então, são lá. Ela divide as características qualitativas em, não sei se eu coloquei aqui, fundamentais, já vamos destacar aí, fundamentais e de melhoria. Então aqui características qualitativas. Ela divide em fundamentais, são 2, e de melhoria. O que acontece? Então, a estrutura conceitual separou as características qualitativas em 2 grupos. As fundamentais e as características qualitativas de melhoria. Beleza? Características fundamentais, relevância, né? Tem que ser relevante e tem que representar fielmente, representação fidedigna. Beleza? E depois, ela tem 4 características aí de melhoria. Compreensibilidade, né? Comparabilidade, né? Verificabilidade e tempestividade. Beleza? Então, essas são as características qualitativas presentes aí no âmbito da nossa estrutura conceitual. Então, pessoal, como é que cai isso em prova? O examinador, ele tenta confundir, geralmente, por exemplo, questões de múltipla escolha caem muito aí, aquelas questões de coluna, né? Ele põe lá, para você numerar uma coluna com uma coluna, relacionar uma coluna com a outra. Então, ele põe lá as características, ele vai colocar lá representação fidedigna, relevância,
comparabilidade, tempestividade, verificabilidade e compreensibilidade, vai colocar num lado, na coluna, e no outro lado ele vai colocar digamos assim, a característica em si, o detalhamento, beleza? O detalhamento o detalhamento de cada uma dessas características. Então, qual é a dica que eu sempre dou, coloco aí no nosso material PDF, para você estudar por palavras-chave, beleza, galera? Então, estudar aí por palavras-chave. Então, vamos lá. Relevância, galera. Qual o conceito? Eu elaborei essas tabelinhas aqui que facilitam o nosso estudo. Informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Então, informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. E, pessoal, o que acho que eu não detalho aqui? Eu coloco aqui, ó. Vamos já matar isso aqui. E como o que é considerado aí capaz de fazer a diferença nas decisões? Para que essa informação seja capaz de fazer a diferença, a estrutura conceitual fala lá que ela tem que ter duas características básicas. Ela tem que ter um valor preditivo e dois, valor confirmatório ou ambos, não é mesmo? Então, valor preditivo e valor confirmatório ou ambos. E o que é esse valor preditivo e valor confirmatório? Valor preditivo, a informação contábil financeira tem valor preditivo se ela puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados, né? Ela tem que, se essa informação ela possui essa característica de conseguir nos dar informações aí para predizer determinados futuros aí, eventos futuros, resultados da entidade, ela vai ter esse valor preditivo. E se ela tem o valor preditivo, ela vai ser relevante, é óbvio, né? Se eu vou conseguir com aquela informação predizer um futuro resultado, imagina, vem comigo aqui, galera, é quase que uma bola de cristal. Pô, essa informação, eu trazendo essa informação para dentro da minha contabilidade, eu posso dizer para os caras, para os usuários, que aquela informação, o resultado da empresa, o ano que vem, ele tende a ser positivo. Por quê? Porque historicamente, exemplo aí, análise do resultado, por exemplo, lá no terceiro, vamos botar aqui, no quarto trimestre, eu sei que dentro do meu ambiente de atuação, estou dando um exemplo aqui, dentro do meu ambiente de atuação, eu sei que lá no quarto trimestre as receitas aumentam. Então eu estou lá, elaborei uma demonstração intermediária, eu estou lá no terceiro trimestre, o resultado vem baixo, tá abaixo, o resultado da empresa no final do ano não vai rolar. Aí você coloca lá, não, fica tranquilo, que eu tenho uma informação aqui, nos últimos 10 anos, as receitas no quarto trimestre, elas aumentam. Essa informação, ela é relevante? É óbvio que ela é relevante, por quê? Porque ela tem valor preditivo, ela serve como dado de entrada, né? É o que fala aqui, puder ser utilizado como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui, no quarto trimestre as receitas aumentam, galera. Essa informação, ela tem valor preditivo. Fica tranquilo aí, a gente está abaixo do padrão aqui. Só que, historicamente, nos últimos 10 anos, o resultado aumenta no quarto trimestre. Essa informação, ela possui valor preditivo? É óbvio que possui. Se ela possui esse valor preditivo, ela é relevante para os usuários? Muito relevante, não é mesmo? Então, esse é um exemplo de informação com valor preditivo. Tranquilo? Volto para o slide. E valor confirmatório. Que cargas d'água é isso? A informação contábil financeira tem valor confirmatório. Se retroalimentar, servir de feedback, né,
se retroalimentar avaliações prévias, servir de feedback, confirmá-las ou alterá-las. Então perceba aí, galera, que esse valor preditivo e valor confirmatório, na verdade, são informações aqui, esses dois valores estão interrelacionados. São aí informações, né, que estão interrelacionados. A informação é que ela tem valor preditivo, muitas vezes ela também tem valor confirmatório. Então esse próprio exemplo que eu falei das receitas, que ela pode ser utilizada como base para predizer receitas, né, para anos futuros, para meses futuros, enfim, um período futuro, ela também pode ser comparada com predições de receita para o ano corrente, né, que foram feitos nos anos anteriores. Então esse exemplo aí que eu dei até foi bem feliz aqui. É um exemplo aí que mostra essa inter-relação entre o valor preditivo e o valor confirmatório de determinada informação. E é óbvio que os resultados dessas comparações aí, galera, desses exemplos que eu estou dando, eles podem auxiliar os usuários aí a corrigir e melhorar os seus processos, né, que foram utilizados aí para fazer tais predições. Beleza, galera? Então, para ser relevante, ela tem que ter valor preditivo e valor confirmatório, ou até mesmo ambos. Tranquilo? Então, isso aí é o que é relevância, aquela informação capaz de fazer a diferença nas decisões. Vem aqui comigo, nesse exemplo. Pô, eu tô lá investindo Petrobras, por exemplo. Aí eu tô lá com ações na Petrobras. Aí sai lá, ela dispara, né? Tendo visto que a CVM fala aí que tem que ter demonstrações intermediárias para as sociedades de capital aberto, todo trimestre ela tem que elaborar informações financeiras. Daí ela dispara lá no terceiro trimestre, pô, deu um prejuízo violento. Só que daí ela põe lá nas notas explicativas dizendo, ó, fica tranquilo que realmente no terceiro trimestre, tendo em vista, é só exemplos hipotéticos, né? Não estou falando que isso aí ocorre na Petrobras, só para você entender, tá bom? Tendo em vista aí, o terceiro trimestre é um momento difícil aqui, diminui os estoques de petróleo historicamente, estou viajando aqui, isso aí é tranquilo, geralmente há prejuízo mesmo, mas fica tranquilo que nos últimos 10 anos a receita sempre retorna, nos últimos meses, tendo em vista o aumento, a falta de demanda lá vai aumentar o preço dos barris do petróleo, enfim, historicamente, estou só fazendo hipóteses aqui, que na verdade pode ser tudo bobagem que eu estou falando, só para você entender, né? Tentar entender e não simplesmente memorizar. Então, obviamente, galera, que se ela tem valor preditivo confirmatório, ela é uma informação relevante, e se ela é relevante, ela é o quê? É capaz de fazer a diferença nas decisões. É isso que você precisa saber. Volta aqui para o slide. É isso aí. Representação fidedigna. Vamos lá. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erros. Olha aqui, galera, relevância tem que ter 2 atributos, né? Nós vimos aqui, ó, valor preditivo e valor confirmatório. Então, não começa a misturar as paradas aí. Representação fidedigna, ela, para que seja considerada uma representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter 3 atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. Vamos ver se eu coloquei aqui que eu não lembro. Aqui, ó. A gente depois vai ter que voltar aqui porque tem um detalhezinho, né, sobre relevância ainda que a gente não abordou. Mas vamos lá, vamos fechar esse raciocínio na representação fidedigna. O que é a informação completa, pessoal? É aquela informação, toda a informação necessária. Então, um retrato aí da realidade completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda aquele fenômeno que está sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. É isso que fala a estrutura conceitual. Beleza? Resumindo, toda a informação necessária, né? Esse esqueminha aqui que a gente fez. Além disso, pessoal, a informação tem que ser neutra. Então, o que é um retrato neutro aí da realidade econômica? É aquele que é desprovido de viés na seleção na apresentação da informação contábil financeira. Então, ele não pode ser lá distorcido,
com contornos que possa receber, dando ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer lá outro tipo de manipulação que acabe aí aumentando a probabilidade da informação contábil financeira ser recebida pelos usuários de maneira favorável ou desfavorável. Então ela tem que ser neutra aí, desprovida de qualquer viés. Então chega aqui comigo, olha a sacada, a parada. Então digamos lá, nesse mesmo exemplo, isso aqui vai vindo na cabeça, a gente vai falando aqui. Nesse mesmo exemplo, tentando fazer um link, né, para a gente entender e não memorizar simplesmente. Então nesse mesmo link aí, pessoal, chegou lá a informação, acontece muito isso na prática, que se chama a tal da maquiagem contábil. Daí a Petrobras aí tentando maquiar sua contabilidade, ela lança lá, dispara uma informação dizendo que, tendo em vista aí que vai rolar um investimento novo, as receitas vão aumentar no próximo trimestre. Então isso aí, galera, o que ele está colocando um viés, né? Ele está colocando uma informação com viés distorcido para quê? Para não os investidores não vazarem, né? Pô, vou vender a minha posição aqui, isso aí vai sair, vai diminuir lá o valor patrimonial da companhia, né? Da Petrobras nesse exemplo. Então, o que acontece? Ela põe lá uma informação que não é neutra, ou seja, ela tem um viés. Na verdade, ela está maquiando lá, está colocando uma informação, tipo, pô, aumentou a minha receita aqui. Isso aí acontece muito na prática, que é as tal das maquiagens contábeis, né? Você coloca, superestima suas receitas, diminui as despesas. Não, aqui pode é um lucro legal, tá tudo dominado. Só que essa informação, ela não representa fidedignamente, né, a realidade. Por quê? Porque ela não é neutra, ela tem um viés que acaba impactando, né? O usuário vai olhar lá, ele vai analisar, não, tá boas as receitas, as despesas. Só que, na verdade, ele tem lá um viés, né, pessoal? Isso aí se chama maquiagem contábil, tá? Relacionado a essa questão neutra da informação, beleza? Volta para o slide. Terceiro atributo, galera. Vamos lá. Terceiro atributo, livre de erros, meus queridos. O que é isso aí? O que é um retrato livre de erros? É que não há erros ou omissões no fenômeno retratado. Aqui é questão mais formal, né? Aqui é a parada mais induzida, essa questão dos viés, né? Raciocínio aqui com a maquiagem contábil. Livre de erros está relacionado que nessa questão, né? Obviamente, não há erros ou omissões, né? Muitas vezes acontece alguma omissão no fenômeno retratado. Então, aquilo que foi retratado, tá tudo, aquilo realmente representa o quê? Fidedignamente, porque não há nenhum erro, não tem nenhuma omissão, eu não estou emitindo aqui, né? Por isso está bem relacionado, né, pessoal? Se eu omito alguma coisa, tá com viés, né? Obviamente. Então, é óbvio que esses atributos, eles se relacionam, né? Vamos até colocar aqui, até a gente podia ter feito isso no esquema. Eles se relacionam e, obviamente, que ao se ele relacionar, se a informação ela é completa, neutra e livre de erros, ela representa fidedignamente o fenômeno retratado. Ela fala, galera, a estrutura conceitual, que um retrato da realidade econômica livre de erros significa que não há erros ou omissões do fenômeno retratado e que o processo utilizado lá para produzir a informação reportada foi selecionado e foi aplicado livre de erros. Ela fala que não significa algo perfeitamente exato em todos os aspectos, beleza? Então ele dá um exemplo lá, por exemplo, a estimativa de preço, o valor não observável, não pode ser qualificado como sendo algo exato ou inexato, né? A gente sabe aí as questões das estimativas, ele dá esse exemplo, as estimativas contábeis, é algo inerente à evidenciação da informação contábil. Eu preciso de estimativas contábeis para conseguir evidenciar. Então, sempre quando tem estimativas, nem sempre, né, pessoal, vou ter 100% de exatidão. As estimativas, exatidão. Às vezes, as estimativas podem não se confirmar. Então, é isso que ele fala lá. Não necessariamente livre de erro significa 100% de exatidão. Beleza, galera? Basicamente, eu acho que é isso que a gente precisa saber da representação fidedigna. Só vamos voltar aqui sobre essa questão da relevância, que esse tópico aqui aparece em prova, a gente não pode deixar de abordar essa questãozinha aqui, ó. A materialidade, galera, é um aspecto da relevância específico da entidade. O que é isso?
A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida, misstating, que ele chama aí, né, puder influenciar decisões. Então, a informação é material se a sua omissão ou a sua divulgação distorcida puder influenciar decisões. Então, a materialidade, ela é um aspecto da relevância. Eu já vi questões de prova falando assim, ó, a materialidade é uma característica qualitativa de melhoria. Não. Não cai nessa. Nem vou anotar aqui, senão vai confundir. Materialidade é um aspecto da relevância. Ou como é que às vezes já vi também em prova, que a materialidade é um aspecto da representação fidedigna. Não, materialidade, raciocine aqui com relevância. Tá bom? Não se pode especificar, isso aqui já vi cair em prova também, um limite quantitativo, acho que até tem aqui na sequência algumas questões nesse sentido. Não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para a materialidade ou predeterminar o que seria julgado material para uma situação particular. Então não tem lá como, é algo específico, justamente por ser específico da entidade, né, que cai nessa paradinha aqui, ó. Se é específico da entidade, imagina aí, galera, tem como eu colocar algo geral, por exemplo, a partir de 10 milhões de reais, determinada informação, ela é considerada material. Porra, imagina se isso faz sentido. Pô, materialidade é muito específico da entidade. Então, imagina comigo, agora eu peguei a Petrobras, vou até o final da aula aqui falando em Petrobras. Mas é que é interessante, né? Uma empresa grande aí, que a gente está sempre na mídia, a gente está sempre analisando ela. Por exemplo aí, 10 milhões para a Petrobras pode não ser material, 10 milhões de reais, beleza? Agora põe aí uma empresa menor, galera, uma empresa menor aí, de menor porte, mesmo sendo sociedade anônima, de capital aberto. Pô, a Petrobras é uma das maiores aí listadas na bolsa, né? As chamadas blue chips, que a gente chama. É óbvio, apesar de já ter sido bem maior, né? O que aconteceu e foi uma barbárie. Mas, enfim, ela é uma empresa enorme, já foi uma das maiores empresas. E eu acho que ainda é, né? A maior empresa do país aí. E então 10 milhões pode não ser relevante, né, para a Petrobras, mas 10 milhões por uma empresa aí que está iniciando, recém abriu aí o seu capital, é algo relevante. Então materialidade é algo específico para a entidade. 10 milhões para a Petrobras pode não ser relevante, mas porra, uma sociedade aí pequena, de menor porte, 10 milhões é muito dinheiro, beleza? Então algo relevante é específico, assim como você pode fazer uma analogia aí, galera. Enfim, 50 reais para uma pessoa pode ser relevante, assim como 50 reais pode ser troco, né? 50 reais aí para um cara que ganha 50 mil reais, não é relevante, né? Pô, é troco. Agora, 50 reais para quem ganha um salário mínimo é algo relevante, não é mesmo? Mesma ideia aqui, analogia que a gente pode fazer. Pô, 10 milhões para Petrobras é relevante? Pode até, eu estou falando 10 milhões aqui, foi o valor que veio na minha cabeça. Pode ser relevante para Petrobras também, não sei se é. Acho que talvez até nem seja mesmo, dependendo da parada aí, né? 10 milhões pode ser relevante, mas para uma empresa menor é relevante. Então, isso é algo específico. Então, justamente por isso que eu não posso determinar um valor lá. A partir de X reais vai ser algo que seja de maneira geral. É isso que fala e é exigido em prova. Vocês vão ver aqui na sequência, acho que tem uma questãozinha, se eu me lembro. Beleza, galera? Então é isso. Esse último detalhe que eu queria dar aqui sobre relevância. Acho que com isso a gente fecha aqui, então, relevância e representação fidedigna, as características qualitativas fundamentais. Beleza?